ar mais um episódio do Arenales Homeocast. Hoje nós vamos falar de 2 medicamentos essenciais para serem usados na pecuária de leite. Mas antes, não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Se tiver alguma pergunta, deixa também na caixinha aí, que a gente pode estar respondendo no próximo episódio. Hoje no nosso estúdio está o Dr. André Vinícius, médico veterinário, gerente nacional do Laboratório Arenales. Tudo bom, doutor André? Oi, senhora, tudo bem? Tudo tranquilo? Posso te chamar de André? Deve, né, senhora? Pode me chamar de André. Não tem problema ficar nenhum. muito formal. Sim, sim. Agradeço a tua presença. Eu sei que a tua agenda é muito agitada, aí é difícil. A gente está esperando você aí há alguns meses e agradeço por você estar vindo. Obrigado. Eu também agradeço estar aqui. André, a gente vai falar hoje sobre controle de endo e ectoparasitas com o fator CMC da Arenales e também controle de mastite com o fator MP. E para dar início, né, na nossa conversa, eu tenho um dado aqui, que o Brasil encerrou o ano de 2022 com um custo de 3 bilhões de dólares de prejuízo só com carrapato. Isso aí está envolvendo tratamento, controle de carrapato, mortes, né, perda dos animais e também baixa na sua produtividade. O carrapato, né, ainda continua sendo um peso para o pecuarista, né? Sem dúvida, né? Hoje, no Brasil todo, a questão carrapato é um problema seríssimo, né? Existe um descontrole, está desenfreado, né? Hoje, em qualquer região do Brasil, né? No norte e no sul, você tem o carrapato, causa perdas horríveis, né? Você tem prejuízos, não só nos animais adultos, como também animais, os bezerros, né? Causando perdas irreparáveis. Você tem hoje um custo de tratamento enorme, né? Você hoje praticamente descontrolou um pouco essa questão tratamento de carrapato. Hoje a gente está tendo grandes problemas, né? E muitas das vezes sem solução, né? Até porque a resistência de algumas moléculas está em casos alarmantes. Assim, né? Eu acredito que um dos grandes fatores, né, foi essa questão, né, da resistência molecular, né? O uso indiscriminado de vários medicamentos sem o manejo adequado, né, sem assistência adequada, né? Houve esse desarranjo nos animais, né? Aí eles acabaram mutando, ficando muito mais resistente, né? Reproduzindo mais, né? E mais difícil de se controlar. Bom, como o carrapato é uma coisa bem visível, né, para quem está no campo, conta quais são os prejuízos, né? O carrapato, além da perda no couro, do incômodo, existem transmissão de doenças. Assim, né? Existe transmissão de doença, né? Até uma que está muito em ascensão aí, né? Essa questão da febre maculosa, né? Que o pessoal tem comentado muito sobre essa febre maculosa agora no estado de São Paulo. Mas você também tem outros tipos de doença, né? Você tem a tristezinha parasitária, né? Você tem perca irreparável na questão de produção de carne, né? Os animais acabam não desenvolvendo direito, não comem direito, né? Baixa produção de leite. Então você realmente tem N situações de enfermidades causadas pelo carrapato. Fora a questão de couro, que hoje também, né, é um grande problema na indústria automobilística que usa esse couro para fazer os bancos de carro, então, tanto também a questão de sapato, né, de calçado, mas a questão do carrapato hoje, ela está causando grandes prejuízos aí na questão de produção animal, né? Existe uma mortalidade alta ainda em bezerro, né, por causa da tristezinha e do descontrole a nível de campo, né? Para quem tá ouvindo a gente, como que funciona essa doença, a tristeza? Hoje, a tristeza quando você está com um bezerro, né, praticamente aí 1 mês, 2 meses de vida, né, ele entra em contato com esse carrapato, né, esse carrapato aí vai transmitir, né, esse protozoário a nível de hemácia e faz com que ele fique anêmico, né, ele começa a dar uma anemia muito grande e acaba vindo a óbito, né. Por isso que num pasto muito infectado, né, você tem aí uma grande produção de carrapato, que quando suga esse sangue, ele transmite esse protozoário interno, né,
faz com que esses animais aí tenham percas irreparáveis a nível de hemácia, né? Cai muito essa questão de hemácia e dá uma anemia muito profunda. Vem a óbito, e dá tempo de tratar alguns, né? Mas muitos vão a óbito. O tratamento, há tempo de tratar. O problema é que muitas das vezes a pessoa nem sabe o que é, né? A tristezinha ou o amarelão em alguns estados, né? A pessoa não sabe o que É é, verdade. né? E muitas das vezes, quando você chega, né? Você acaba até tendo problemas, né? Em relação ao que é, né? Então, se usa a mão de vários medicamentos, né? Até achar que realmente é. Porque muitas das vezes a pessoa não acha que é o carrapato, né? Ela acha que é tudo menos o carrapato. Aí quando ela vai ver, os animais estão infestados. E como que funciona o tratamento com o fator CMC? Ó, né, que é esse medicamento aqui, né? Ele é em pó, ele é homeopático, ele é carência zero, né? Ele não causa resistência. E o manejo, explica um pouco a questão de como ele age, ciclo de carrapato. O CMC é um dos medicamentos hoje mais completos que a gente tem no mercado, né? A nível de controle de carrapato, né? Eu não me recordo bem, mas acho que ele tem mais de 40 anos já a nível de produção, de existência a nível Brasil, né? Ele vai fazer um controle de carrapato, né? Porque ele acaba matando o carrapato, né? E acaba também fazendo com que ele não se reproduza, né? Eu sempre usei isso a campo, né? Ele é bactericida e bacterostático, né? Ele mata e faz a parte de reprodução também cessar, né? Então você tem um controle mais efetivo, porque ele acaba também diminuindo a reprodução desses animais a campo. O animal entra em contato, né, com o CMC, a nível de sacarose, né, que eu vejo com a sacarose, a palatabilidade é muito boa, ele acaba entrando em contato, né, esse produto homeopático entra na corrente circulatória, e o carrapato que está sugando esse sangue, né, ele praticamente é consumido, né, por essa questão aí acho que vai cortar, que essa aí eu tive que pensar para falar, não é bactericida bacteriostático, mas aí quando o carrapato suga o animal, ele contato com o sangue, né? Eu falei, então vamos depois a gente edita. Aí você edita, né? Voltar, acho que a gente pode voltar na sua pergunta e começar Tá. a responder de novo. Então vamos lá. Então, André, como que funciona o fator CMC a campo, né, no dia a dia do uso dentro da pecuária? Olha, é um uso muito tranquilo, né? Hoje o CMC, se eu não me engano, aí já deve ter mais de 30 anos no mercado, né? Acho que foi um dos primeiros medicamentos do nosso laboratório, né? Hoje ele controla não só o carrapato, mas também ajuda na verminose, na mosca doméstica, né? Tudo numa questão de controle, né? Completo. Bem completo, né? Eu falo que ele é bactericida e bacterostático, né? Ele mata o carrapato e para de reproduzir, né? Porque o grande negócio, né, é você fazer com que esse carrapato para de reproduzir, e cada carrapato põe aí 3 a 4 mil ovos, né, a campo, né? Então você tem uma produção muito grande de ovo, né? E esse produto, ele faz com que esses animais parem de reproduzir. A partir do momento que a gente começa a administrar esse produto na ração ou no sal mineral, o animal entra em contato com o fator CMC, praticamente esse animal fica homeopatizado, né? A corrente circulatória dele, o sangue dele fica homeopatizado. E aí quando o carrapato suga esse sangue, né, ele acaba adoecendo, né? Ele adoece, né, começa a dar alguns sintomas, começa a ficar amarelado, às vezes fica rajado, né, dá uma desidratada no carrapato, ele acaba caindo. Muitas das vezes ele acaba caindo e ainda até solta ovos, né? Mas muitas das vezes esses ovos já estão inférteis, que a gente diz, né? Ele cai porque fica fraco. Fica muito fraco, né? É um produto que realmente faz uma ação espetacular a nível de carrapato, né? Interno de carrapato, né? O animal começa a secar, fica fraco, cai, né? E para de reproduzir, né? Mas a natureza, quando o animal cai no chão, né? Ele acostuma já jogar esses ovos para fora, né? Então muitas das vezes as pessoas olham, mas ainda esse carrapato aqui soltou, né, esses ovos, né, que aí vai virar os miquins, né, que é aqueles carrapatinhos menor, né, mas já estão doentes, né. Então quando começa, esses animais entram na pastagem e sobe de novo no animal, né, esse animal que está homeopatizado, ele volta o ciclo de novo, acaba morrendo, né, acaba matando, né, aí você para a reprodução. O ciclo de carrapato hoje, o pessoal fala 21 dias, 22 dias, né, esse ciclo, né, sobe o sangue, fica um tempo, cai no chão, se reproduz, em torno de 21 a 22 dias. O problema que eu vejo, né, desse ciclo de carrapato, na verdade é o pastejo, né, é o manejo de pastagem, né. Muitas das vezes quando a gente vai fazer algum tratamento, a pessoa acha que a propriedade ela só tem um lado que está mais
carrapateiro, né, vamos dizer assim se pode dizer, né, mais infestada a pastagem. São palavras que a gente usa no campo, No campo, né, mais assim para o homem do campo, né, esse pasto aqui está muito mais infestado, né, e muitas das vezes a pessoa quer usar só durante um período ou só num lote, e muitas das vezes não entende o ciclo do carrapato, né. O carrapato ele está na propriedade toda. São 95% do carrapato hoje está no ambiente, 5% só está no animal. Então, para você ter um controle efetivo, né, você tem que exterminar esse carrapato. Para exterminar esse carrapato, ele tem que subir no animal. Quando ele sobe nesse animal que está homeopatizado, ele entra em contato com o CMC e começa o processo. Morre, seca, desidrata e cai no chão. Por isso que muitas das vezes a pessoa fala que o produto demora. Mas o medicamento homeopático não demora. Na verdade, a pessoa pensa no amanhã. Nós, da empresa, pensamos num controle mais efetivo. Esse controle ele leva um tempo, né? Porque você exige ainda que esses animais entrem, subam nas vacas ou nos cavalos, sugam esse sangue, né? Adoeçam e caem. Então, leva um tempo. Mesma coisa a verminose. É um produto hoje que muita gente fala, eu não estou usando nem mais vermífugo injetável nos animais. Porque ele acaba com os vermes internos dos animais, né? É uma coisa que eu ia falar para você, né? A verminose, a gente tem a percepção de que é um inimigo invisível. Sim, e causa grandes perdas. 37% de perda sim. na produção animal. E o fator CMC é um aliado nesse sentido. E engraçado, né, Suelen, que as pessoas elas não conseguem ver a verminose, né? Na época nossa da faculdade, a gente tinha aquela aula prática de ver animal arrepiado, animal com aquela barrigona, né? Então você via no olho, né, a verminose, né? Às vezes pegava um ovino, né, um caprino, fazia avaliação a nível de mucosa ocular, para ver se estava... Diarreia. As diarreias, famosas diarreias. Mas a pessoa quase não vê isso, porque no Brasil nós estamos acostumados com aplicações a nível de manejo. O cara faz a aplicação, a gente tem que fazer vacina, então ele faz a aplicação. Chega a ser cultural. Cultural, né? Aí quando você começa a implantar o CMC nessas propriedades, e você começa a mostrar para o produtor, né, que você pode ter uma diminuição dessas aplicações, até para facilitar manejo, diminuir estresse desses animais a nível de curral, né, a pessoa começa a pensar diferente. Mas então seria interessante eu aplicar também o medicamento para diminuir a verminose? Sim, eu vou usar o CMC para controlar o carrapato, mas também para controlar a verminose. E uma das coisas que a gente percebe a campo nesses anos todos de análise, né, esse ano está fazendo 15 anos que eu estou na empresa, é que as pessoas não fazem os exames básicos para identificar isso. Quais são os exames básicos, né? O OPG, né? Que é a coleta de fezes e para você identificar ovos dos vermes, né? Muita gente faz isso em ovinos, mas em bovino, né, pouco se faz. Então, quando você começa a usar o CMC nesses animais e você faz o OPG, você vai identificar uma diminuição desses ovos a nível de fezes, que é um indicativo do medicamento fazendo efeito. Que maravilha. E tem a questão também das moscas, mosca do chifre, e o fator CMC também faz o controle. A mosca do chifre também é uma das, para mim, né, é o que tem mais desafio, né? Você tem um desafio muito grande de mosca do chifre. Porque ela também tem um ciclo. Ela tem um ciclo, né? Mesmo sendo um ciclo um pouco curto, mas eu digo que ela está muito relacionada com matéria orgânica e relacionada também com as intempéries do tempo, né? Mais quente, mais frio, né? Às vezes está num local que é muito quente, aí você tem matéria orgânica, ela acaba desenvolvendo muito, então você tem infestações altíssimas. Descontrole ambiental também, descontrole ambiental, né? A gente teve, favorece muito. Por exemplo, no começo do ano a gente teve muita chuva. Sim. No começo desse ano, e a gente percebeu que a hora que parou de chover, sim, a gente teve um aumento da incidência da mosca do chifre. O nosso medicamento também, né, tanto para verme quanto para carrapato, ele também vai matar a mosca do chifre, vai fazer ela parar de reproduzir, né, bactericida e bacteriostático. Só que o que acontece, né? Muitas das vezes a pessoa ela olha a mosca do chifre de uma forma errada para ver o resultado do medicamento. Ela gosta de olhar dentro do curral. Outra vez que você leva esses animais no curral, as moscas se espalham. Esquece que a mosca voa, né? A mosca voa, e a mosca tem predileção a alguns animais, né? Que a campo a gente fala sangue doce, né? O famoso sangue doce, que para alguns colegas veterinários a gente fala mais receptível, né? Um animal mais receptível, né?
Mas falando na linguagem caipira ou sertaneja nossa, né, o sangue doce é aquele animal que mais atrai a mosca, que dá mais carrapato que a outra, né, que dá mais verminose que a outra, que tem uma imunidade muito baixa. Então, quando você avalia esse animal a campo, você vai ver que as moscas do chifre estão mais nele do que nas outras. E nós, né, como empresa, a gente sabe que o produto químico é um parceiro, ele é um aliado nosso também. Se você usar um medicamento químico, vamos dizer assim, né, com um consórcio, você vai ajudar. Você não vai estar usando de uma forma indiscriminada. Muitas das vezes, o uso do medicamento químico associado com o medicamento homeopático pode ser uma ferramenta maravilhosa, desde que você saiba usar. No caso de mosca do chifre, a gente recomenda até, às vezes, a pessoa passar um Puron, que eu chamo de tratamento do dia D. Né? Ele faz o choque com o produto químico e no outro dia, né, o dia D, o dia zero, né, a gente acaba mexendo só com medicamento homeopático. E faz o controle esporádico da mosca do chifre. Porque a mosca do chifre, hoje no Brasil, é mais difícil de se controlar. Tá? Não só a nível de medicamento homeopático, como também a nível aí de medicamento alopático. Por causa do aumento de produção, reproduz muito mais rápido. Né? É igual a mosca doméstica, né? Você perdeu o controle, que muitas propriedades hoje, a matéria orgânica ela está desenfreada. O cara Sim. joga restos de fezes, de urina, tudo no local e ali se prolifera muito. Então, é como se fosse um manejo integrado, né? Que são várias condutas que você precisa tomar para fazer o controle desses parasitas. Assim, né, o manejo hoje, né, desde a minha época de faculdade e depois a campo com a empresa, ele é essencial para uma propriedade. Né? Hoje em dia a gente vê muita questão de gestão, né? Eu preciso fazer uma gestão, as propriedades hoje ficaram praticamente uma empresa, né? Mas o colega veterinário, ou o gerente, ou o técnico, ele não pode esquecer que existe um manejo. O manejo, para você, vamos dizer assim, para falar de uma forma mais simples, né, é como você vai fazer com que aquela situação da fazenda, né, aqueles animais, tenham uma melhor ambiência, consigam andar de uma forma melhor, produzir de uma forma melhor, né, de uma forma simples, de um jeito simples, melhor dizendo. Então, manejo, a gente fala que a gente não muda manejo de propriedade, a gente simplesmente faz adaptações. Avalia esse manejo junto com o proprietário, né? Mostra para ele, né, onde ele pode estar errando, a gente conserta isso daí. E os nossos fatores, não só o CMC, como toda a nossa outra linha, é um coadjuvante, é uma ferramenta que ajuda esse manejo. Então, quando você coloca o fator CMC na propriedade, automaticamente você muda esse manejo. Vamos supor, você nunca usou medicamento nosso na propriedade, sempre usou Puron, ou sempre fez a injetável. Então, o que você tinha que fazer? Você tem que pegar esse gado e levar para o manejo, levar para o curral, desculpa, levar para o curral. Quando você leva esse animal para o curral, o que acontece? Pô, eu tenho que andar, arriar um cavalo, né, subir no cavalo, ir lá buscar esse animal. Então, é o estresse, é o tempo, é o dia do peão, né? Aí você leva esse animal no curral, faz todo o banho, ou você banha, ou você faz um puron no animal. Aí solta esse animal de novo, leva ele para o pasto. Quando você começa a usar os fatores arenários da propriedade, esse manejo é diminuído, até chegar num ponto que você não tem mais esse manejo, porque você usa esse medicamento no sal ou na ração e coloca a nível de pasto. Você não precisa trazer esse animal no mangueiro ou no curral para fazer esse tipo de manejo. Então você facilita isso para o peão. Ele vai ter mais tempo para fazer outras coisas. Automaticamente esse animal vai ficar menos estressado. E olha só, Suelen, os nossos medicamentos, né, que a gente acabou falando sobre o carrapato, mas uma das coisas mais importantes que eu aprendi até com a doutora Maria do Carmo Arenales é sobre imunidade. O animal que tem uma imunidade baixa, né, ele acaba sofrendo vários desafios de doença. Né? Ele vai sofrer muito mais, né, não só a questão de carrapato, mas qualquer outro tipo de doença. Os nossos medicamentos, né, o fator, né, que é uma palavra que eu ainda preciso ver com a doutora, né, da onde ela tirou, né, teve esse insight de fator, né, mostrou que eu levanto esse animal, eu melhoro a imunidade, a homeopatia melhora essa imunidade desse animal. Eu melhorando a imunidade desse animal, né, eu tenho um animal mais resistente. Né? Eu tendo esse animal mais resistente, eu tenho uma melhor produção, eu tenho melhor vigor, eu tenho animais mais saudáveis. Né? Que eu acho que o grande lance nosso, a grande questão da arenálise hoje, né, e dos nossos fatores, né, é ver a qualidade do animal, né? Um animal saudável, né? Eu extrair desse animal praticamente tudo que ele possa me dar de uma forma
normal, simples, sem ficar menos injetando, menos estressado. estressado, sem ficar injetando nada no animal. Até E sim trazendo de porque uma o forma estresse, natural. ele diminui Sim. a imunidade do animal. O estresse é aquela doença praticamente silenciosa que começa a acarretar um monte de problema, né? O estresse hoje, para você ter uma ideia, ele pode até trazer mastite, para você ter uma ideia. Né? A gente já tratou animais com outros fatores, né, de mastite, porque ele só estava estressado, ele não estava nem com problema de infecção de glândula. Então a gente avaliou, né, o que eu posso fazer de tratamento nesses animais usando os fatores, né? E você falou de mastite, vamos falar do fator MP. Você tem mais alguma colocação para falar da parte de endoiecto? A última colocação que eu faço do carrapato, né, as pessoas que estão ouvindo nós, os colegas, os parceiros, distribuidores e produtores rurais, é que não existe milagre no controle, né, no carrapato. Você não tem medicamento no mundo, nenhuma empresa vai fazer um medicamento que vai exterminar a carrapato da sua propriedade. O que você tem que fazer é pensar na questão preventiva. Eu tenho que prevenir esse carrapato, eu tenho que controlar isso daí. Então, quando eu controlo ele, eu tenho uma infestação menor. Aí muita gente pergunta assim, fala assim para mim, André, mas eu tenho... tem que existir carrapato, né? Tem que existir o carrapato. Não dá para ser zero carrapato. Não dá para ser zero carrapato. O carrapato está no ambiente. Sim, está no ambiente. Quando você tem uma pastagem praticamente sem carrapato, né? A pessoa fala, eu não tenho carrapato aqui. Né, dentro da nossa ética, né, nós não questionamos isso, mas a gente sabe que isso é impossível. Porque você tem animal silvestre, né, animais que são portadores de carrapato. Né? Então você tem um lobinho, você tem, né, outros animais que passam ali, uma capivara, uma anta, você vai ter o carrapato ali. Né? Mas você fazendo um controle corretamente, você tem uma diminuição. E essa diminuição, você vai ter... diminuição de todos os problemas, né? Babesiose, tristezinha, amarelão, né? Perda econômica, né? Leva um tempo, sim. Mas com o trabalho dos nossos colaboradores, com os nossos veterinários, né? Dentro da ética nossa homeopática, né? Você pode ter certeza que a gente consegue fazer um controle muito efetivo e eficaz. Que bacana, muito, muito proveitoso. Agora vamos falar um pouco de mastite, controle de mastite com fator MP, que é um medicamento também excelente, né? A gente vai fazer até um podcast só dele, mas fala um pouco para quem está chegando ou para quem está pegando agora, o que é a mastite? Olha, o MP, para mim, né, é um medicamento assim, praticamente para mim, um dos melhores medicamentos que a empresa já lançou no mercado, né? É um medicamento assim que faz um trabalho muito grande em relação à mastite, né? Resumindo, né, de uma forma bem resumida, mastite é a inflamação da glândula mamária, onde você tem, você acarreta grandes problemas nas vacas. Ela pode ser causada por traumas, vários fatores, mas o mais comum são micro-organismos? Sim, né, são as bactérias, né, às vezes fungos, às vezes traumas, mas bactérias, né, manejos inadequados, né, vacas cheias de barro, vacas que não têm as teteiras com a pressão certa, que abre o esfíncter, que deixa aquilo ali aberto. A mosca doméstica pode transmitir essa questão de mastite, né? Então você tem assim grandes fatores, mas as bactérias realmente elas estão em primeiro lugar em relação à infecção de glândula mamária, né? Glândula mamária, para você ter uma ideia, Suelen, para mim, né, é como se fosse o segundo coração da vaca. Tá? Isso é o meu ponto de vista, né? Porque, veja bem, né, a vaca hoje, né, ela precisa, né, do coração para bombear esse sangue, aquela coisa toda, para estar viva, aquela coisa toda, mas a glândula mamária, sem a glândula mamária, ela não é nada. Né, a vaca, né? Ela tem que dar leite para o bezerro, colosso, precisa produzir. Então a glândula mamária ela é muito importante hoje nesse animal. Né? E cada animal ele é único para mim. Então a vaca, mesmo sendo de touros, de excelência, aquela coisa toda genética, mas ela é um ser vivo único. Então muitas das vezes, né, a gente tem que tratar essas vacas individualmente. Né? Agora, quando eu vou falar do MP, né, o MP ele é um medicamento, como eu disse, né, para mim o mais completo hoje, e modéstia à parte, né, é um dos melhores medicamentos hoje para se tratar mastite. Tá? É um medicamento muito forte, né? Está vindo assim, muito forte a nível do sul do país, tá? Fazendo com que muita gente use para controle de mastite, para avaliar
né, essa questão de CCS, né, que é a célula somática, que muita gente às vezes não sabe o que é. A gente pode até uma hora conversar um pouco, porque é um pouco mais técnico esse assunto, né? Mas digo assim, né, a mastite hoje, né, modéstia à parte, né, o medicamento de eleição para mim é o MP. Primeiro fala um pouco, o que a vaca apresenta quando ela está com mastite? Olha, na verdade, existe uma situação polêmica hoje que fala da mastite clínica, subclínica e a mastite ambiental, né? E quem estiver me assistindo aqui, meus professores ou alguns colegas vão ficar até meio bravo comigo, mas eu não acredito em mastite ambiental, tá? Eu venho de uma época que era mastite clínica e subclínica. Mastite clínica é aquela mastite que você consegue ver a vaca, o úbero inchado muitas das vezes, o úbero endurecido, né? Então você tem ali, é visível aquele úbero empedrado, grande, vermelho, né? Ruborizado, né? Que a vaca sente muita dor, aquela coisa toda, saindo muito pus, aquela coisa toda. A subclínica você não consegue ver. Então ela tá lá com o úbero inteirinho, né? Mas ela tem a mastite subclínica, então você não consegue identificar ela. Você consegue identificar ela através da CCS, que é a célula somática. Contagem de célula somática. Que é a contagem de célula somática. Então você consegue identificar a mastite subclínica ali, né? Fazendo esse teste, porque visivelmente você não consegue enxergar ela, né? A mastite ambiental, que é a grande polêmica aí que várias empresas falam, né? Que eu praticamente não acredito. Porque a mastite ambiental, para mim, na verdade, era uma subclínica, né? Ah, mas a mastite subclínica, de onde que ela vem? Ela pode vir do manejo inadequado de um barro. Mas o barro também é uma questão ambiental, porque se eu tenho uma propriedade que está cheia de barro, o ambiente está trazendo essa mastite para mim. Mas o que essa mastite está trazendo? O que tem no barro? Pô, muita coisa. Muita coisa. São bactérias, são fungos. Então, essa nova história da mastite ambiental, né, eu nunca levei ela muito em consideração em relação a tratamento, né? Eu sempre escuto, vou em palestras, converso com algumas pessoas, mas a mastite ambiental, para mim, ela não existe. Ela é uma causadora de mastite, né, como qualquer outro evento, tá? Mas, para mim, clínica e subclínica que são as principais. Tá. E aí a vaca, portando essa infecção, ela começa a dar os sinais. Se você tem uma mastite clínica, né, primeiro, né, dependendo a veracidade e o grau de mastite clínica, ela não dá nem leite, né? Então você tem o empedramento desse úbere, né, a vaca sente dor, né, você tem mastites aí que chega a causar úlceras, a causar sangramentos, né? Às vezes essa vaca, dentro do manejo dela, leva uma pesada, ou esse úbere bate em algum local, machuca, pode ocasionar uma mastite clínica muito forte, né? Tem vacas que têm até febre, né? Tem vacas que morrem com a mastite clínica, né? Às vezes elas ficam até arqueadas, às vezes você acha que é um problema de casco e não é, né? A mastite clínica, ela é um caso muito sério e muitas das vezes sem tratamento, né? Lógico que você tem tratamento de mastites clínicas de uma forma muito efetiva, mas você tem que entender ela e fazer o tratamento correto, porque não você pode perder tetos, né? O úbere é dividido em 4 partes, então você pode estar perdendo uma das partes ou todas as partes. Então, sintomas de vacas com mastite clínica, muitas vezes é visível, febre, né? Sangue, muito pus às vezes, né? Às vezes essa vaca tem mastite gangrenosa, que a gente fala, que fica cheio de gás, né? Que às vezes acontecem, são terríveis, né? Então você é visível esses sintomas na vaca. Agora, na subclínica, você não tem esses sintomas visíveis, porque aí você só vai identificar ela quando você faz o teste, né, de caneca, CMT e outros testes que aí fora. Além de estar prejudicando a questão do bem-estar desse animal, prejuízo econômico também. Cada dia de mastite. Assim, né, teve uma época que a gente fazia uma conta, né, que para tratamento de mastite você gastava $900. Você cuidar de uma mastite com medicamento químico, né? Você usava vários medicamentos aí, o pessoal, toda vez que vai fazer algum tratamento, vai lá e leva uma sacolada de medicamento para o cara testar, né? E eu nunca fui muito adepto a isso, porque dentro da faculdade, onde eu fiz a minha faculdade, né? Fiz na Unimar, não sei se pode falar, né? Pode. Fiz na Unimar e meus professores foram muito criteriosos com isso, né? A gente sempre teve que fazer, buscar o que era, né? O que é. Então, se eu sei o que é, eu dou aquele medicamento certo para isso. Eu não fico usando, leiloando ou tentando achar
né? Qual medicamento vai curar aquilo ali? Mas eu vejo que a medicina veterinária ela se perdeu um pouco nessa questão mastite, porque o veterinário ele tem que fazer alguns testes para identificar o que é. Muitas vezes o proprietário não quer fazer. Antibiograma, aquela coisa toda. E aí você tem que, às vezes, né, tentar ver que medicamento vai dar certo aquilo ali. Uma perca violenta do leite primeiro, né? Para de dar leite, né? E aí um leite hoje com antibiótico, resíduo antibiótico, você vai pagar por isso, né? Hoje em dia você tem um controle muito mais efetivo do que no passado, né? Mas algumas vacinas ainda não faz isso, mas hoje a gente sabe que um leite de qualidade é leite sem resíduo, né? Então esse leite sem resíduo, o único medicamento que faz com que esse leite não tenha resíduo é medicamento homeopático. Não existe outro, né? Quando você tem medicamentos aí que falam, não deixa resíduo, você vai olhar, são suplementos. Suplementos não são medicamentos, né? E aí quando você avalia esse tipo de situação, né, você começa a ver, né, que eu tenho um monte de medicamento que eu posso usar, mas eu vou ter que descartar esse leite. Dá uma perca econômica, né? Posso ter perda econômica de um estresse violento, né, porque dói, dor, né, e aí você pode ter problemas reprodutivos, você pode ter aborto, né, já chegou a ter uma vaca de mastite que abortou, né? Mas será que era? Olha, foi relatado isso, né? O colega veterinário, né, ele tem que estar atento a isso, né? Já foi relatado para mim muitos casos de mastite, né, de N situações que a gente às vezes até desacreditou um pouco, né? Mas o proprietário está lá, ele sabe mais ou menos o que é, né? E a gente sempre chegou para apagar fogo, né? Eu acho que o grande lance da mastite é você prevenir ela. E como que o fator MP age nessa glândula mamária? Olha, Suelen, né? A nível prático, Na né? verdade, age no organismo inteiro. Sim, ele Mas age no ele tem um organismo tropismo, inteiro. né? Sim. Uma aptidão ali pela glândula mamária. Esse tropismo é bacana a gente falar, né? Eu não sou um médico homeopata, né? A gente sou especialista em ciências aviárias e estou na empresa, como eu já disse, há bastante tempo. E o nosso maior experiência é a campo, né? Esse tropismo todo que tem na glândula mamária, a gente fez uma reavaliação dele como a palavra depuração. Então eu uso esse medicamento mais ou menos como o medicamento para carrapato. Então ele entra na corrente circulatória, a gente fala, né? Eu praticamente ensinei as pessoas, né, se eu tiver ensinado errado, depois a doutora que me corrija, mas ele dá um equilíbrio nessa vaca. Quando o fator OMP ele entra na corrente circulatória, ele começa a equilibrar essa vaga como um todo. Então ele equilibra a questão hormonal, equilibra essa questão fisiológica, né? E ele tem esse tropismo violento na glândula mamária. Quando ele tem esse tropismo violento na glândula mamária, ele consegue fazer um processo que nós avaliamos como depuração. O que é depuração? É aumentar essa descamação do ubre, né? Que faz com que a célula somática aumente de valores quando eu vou fazer o teste, né? Que isso para nós é o efeito do medicamento. Então, muitas das vezes o campo, a gente está fazendo esse tratamento, a pessoa nunca teve mastite, a vaca nunca teve mastite, você chega lá com o medicamento, ela fala, pô, você trouxe a mastite para mim. Mas a grande verdade é que ela está depurando, ela está limpando. A palavra depuração a gente entende como uma drenagem. Uma drenagem, né? E uma drenagem muito importante, né? Essa é o efeito realmente do medicamento, né? Essa drenagem, essa limpeza mostra o efeito do medicamento no animal. Mas fazendo um parêntese aqui, né? Até para o pessoal que está escutando a gente, né? Do Paraná, Santa Catarina, onde a gente tem trabalhando muito MP, né? Tem vacas que não respondem, né? Tem vacas que você usa o medicamento e ela não responde, ela não drena, ela não limpa, né? E muitas das vezes, né? Você tem que abrir mão do medicamento químico. Aí você fala para mim, mas como, né? O medicamento homeopático é para todos os animais. Não. O medicamento homeopático não são para todos os animais, né? O medicamento nosso, ele é um medicamento populacional. Ele é feito dentro de uma descrição populacional, do qual, segundo as pessoas que comentaram comigo, e a doutora me explicou uma época, é a questão da linha unicista e da linha populacional. Então eu tenho um medicamento unicista e eu faço para você. Eu vou fazer uma anamnese, eu vou conversar com você e vou fazer um medicamento seu. Esse medicamento só serve para você. Ele não serve para o seu filho, para o meu filho, para ninguém. Ele é só seu. Medicamento populacional, nós vamos abranger um rebanho. Só que desse rebanho, vamos botar 10 a 7, de 7 a 10% não responde. Porque eu teria que fazer um medicamento homeopático para aquela vaca específica.
Aí sim funcionaria. Então tem vacas que não respondem, e a pessoa acha que, mas não funcionou. Não. Na grande verdade é que dentro de um rebanho, né, a maioria vai responder. A minoria não. E essa minoria eu trato diferente. Eu posso tratar de uma forma química ou de uma outra empresa, né? Mas a questão da limpeza, ela vai dar na maioria das vacas. Quando corre essa limpeza, mostra o efeito do medicamento, tá? Que está acontecendo na parte fisiológica dessa vaca, esse tropismo da glândula mamária. E isso é importante, porque tem vacas que começam a depurar água em 24 horas. Então você usa o medicamento em 24 horas e começa a depurar. Tem vacas que demoram 1, 2, 3 dias para depurar. E tem vacas que não param de depurar. Então, quando você tem vacas que você não para de depurar, você tem que avaliar a dose que está. E por que está. Então, quando você faz os ajustes corretos, porque o nosso medicamento ele tem uma dinâmica muito grande de corrigir rota. Então, se eu estou com uma dose um pouco maior e a vaca não para de depurar, eu diminuo e ela para. Eu estou com uma dose menor, está depurando um pouco, eu aumento, ela começa a depurar mais, eu estou limpando mais. Então, eu tenho manejos dentro dos fatores que eu consigo eliminar o problema dependendo quem está fazendo o manejo. Então, mas existe uma média de tratamento dessa mastite clínica? Olha, a média de tratamento hoje, vaca sim, mais de 7 a 10 dias, né? Aí você dosa uma dose curativa, que a gente fala que doses preventivas e curativas. Não quero entrar muito na questão de dose aqui, sim, mas a dose curativa é uma dose maior do que a dose preventiva, tá? Então a gente fala que é a dose de choque. Então você tem uma dose aí de 7 a 10 dias usando, né? E você pode consorciar o nosso medicamento MP com outros medicamentos da empresa, que vai ajudar a potencializar, tá? Aí você tem uma melhora ou até resolve o problema nessa vaca, né? A não ser que essa vaca não responde ao medicamento, como eu disse para você. Então, quando não responde, a gente tem que abrir mão, né, do medicamento homeopático e fazer um outro tipo de medicamento. O bacana é que o medicamento homeopático, ele pega essa vaca e faz ela voltar, na verdade, com a melhorando a imunidade, né, aquelas moléculas que não funcionaram no passado. Então eu volto, né, eu apago praticamente, né, entre aspas, né, eu apago aquele imprint daquele medicamento químico, é como se ele não tivesse mais existido. Aí eu posso usar esse medicamento e o efeito seria o mesmo. Que maravilha. E deixa eu ver mais. Existe diferença de genéticas de vacas que são mais suscetíveis ou Olha, depende mais do manejo? Depende mesmo, mais do manejo, da né? limpeza, né? A gente fala que o manejo hoje, né, ele é subdividido entre limpeza, medicamento, manejos de ordenha, né? Limpeza de ordenha, o próprio pessoa que vai fazer o trabalho nos animais. Como eu disse para você, a pessoa que faz o trabalho, né, que é o peão, vamos dizer assim, ou o produtor mesmo, né, ou o funcionário, né, ele tem que entender que esses animais são seres vivos. Então a gente tem que respeitar isso, né, ver essa questão, humanizar, né, essa questão humana que a gente vê daquela situação que está muito agora comum, né, que é o bem-estar animal. É o bem-estar animal. Então você tem que estar fazendo um bem-estar animal. Então você não pode bater, antigamente batia nas vacas, aquela coisa toda. Então isso, né, leva um estresse. E esse estresse pode causar mastite, pra você ter uma ideia. Como eu disse anteriormente, né, eu já curei mastite com fator estresse. Porque a pessoa tinha um manejo tão ruim que ela batia nas vacas. Então a partir do momento, né, que eu começo a respeitar essa vaca, eu tenho um ambiente dessa vaca interessante, né? Eu começo a ter resultados melhores. Ela tem a rotinazinha dela. Tem a rotina diária, dela, você né? não pode E as vacas são alterar. metódicas, né? Essa rotina, quando você sai fora dessa rotina, já dá uma atrapalhada. Até a questão de pessoas, né? Tá acostumado sempre com o mesmo cara, mesma pessoa. De repente vem uma outra diferente lá, assusta. Né? Na hora de ordenha, né, a gente fala que é a hora sagrada, né? Vendedores não vão nessa hora, né? Vamos sempre depois da ordenha ou antes da ordenha, né? Porque você chega na hora de ordenha, atrapalha, né? Porque a pessoa também tem um mundo de trabalho, né? Essas vacas, elas vão entrar ali, elas vão avaliar, já querem, né, que o leite saia de ubre, né? Então quando você chega lá, você atrapalha esse manejo. Que bacana. Então, daí a gente conversou. Então, são 2 medicamentos que não podem faltar na pecuária de leite. Sem dúvida, né? São medicamentos hoje pré-requisito para qualquer fazenda, né? São medicamentos que tem que ter, precisam ter
porque vai ajudar muito, né? E São podem ferramentas ser maravilhosas. usados juntos. Podem ser usados juntos, né, sem problema nenhum, ou sal, ou no próprio sal, no próprio leite, ou na própria ração, né? E muitas das vezes, às vezes, a gente até faz manejo de usar na água, pra você ter uma ideia. Que bacana. Então é isso. Você tem mais alguma colocação para falar pra gente? Não, eu só queria agradecer a minha presença aqui, né? Foi muito legal essa conversa com você. Ah, eu agradeço Espero que a gente também tenha você elucidado ter alguma vindo. coisa, né? E até a próximo episódio, tá bom? Obrigado. Para você que esteve com a gente, muito obrigado também pela sua audiência. E até o próximo episódio do Arenales Homeocast.